precisa reconhecer que o Brasil é um país de imigrantes. Somos ou migrantes ou descendentes de imigrantes que vieram para o Brasil ao longo dos nossos cerca de 500 anos de história para se somar à sociedade brasileira. Em âmbito local absolutamente reduzido, nós vamos ter expressões do global. A mão de obra imigrante dentro da sociedade, dentro da empresa, ela agrega valor. Se ela é um fenômeno que é um processo, nós também temos que criar um processo de acolhida. A migração internacional, ela também é uma resposta demográfica às escolhas geopolíticas e acordos bilaterais que o Brasil tem feito. Diferente do século XIX para o XX, não necessariamente é uma entrada definitiva. O Brasil, nessa nova configuração da mobilidade do capital e da força de trabalho, ele passa a ser um país de trânsito migratório. Então, nós temos que pensar em políticas que não sejam políticas assimilacionistas. Esses imigrantes, eles estão aqui até completarem seus projetos migratórios. E não necessariamente o Brasil é o país desejado. O Brasil é o país possível. E possível particularmente porque ele hoje é uma das legislações mais avançadas em termos de direitos humanos e de garantia documentada no país. Realmente a nossa lei ela é a lei mais avançada no mundo com relação às migrações. O Brasil, inclusive, na rodada de discussão do Pacto Global sobre migrações seguras, ordenadas, ele teve um papel de relevante protagonismo e liderança justamente pelo fato da nossa lei reconhecer o imigrante como efetivo sujeito de direito. O que essa lei fez foi estender algumas garantias que já eram garantias do cidadão brasileiro para os imigrantes, principalmente liberdades civis, direitos de propriedade, liberdades de expressão, e assim por diante, para que essas garantias, elas de certa forma se equiparassem a garantias que o cidadão brasileiro já possui. O Brasil esses dois, o Estatuto do Refugiado e a nova Lei de Imigração, já demonstra para a sociedade a necessidade de que nós temos que ter outros olhos para essas migrações internacionais do século XXI, que é o olhar dos direitos humanos e da hospitalidade. Eu estou na Missão Paz desde 2010 e neste tempo deu para acolher vários perfis migratórios. A migração em qualquer lugar do mundo é um processo no sentido que tem algumas causas que provocam a saída, depois tem o processo de transferência para o lugar de destino e às vezes o lugar de destino se transforma em lugar de saída de novo. Não é suficiente dar uma casa, dar alimento, lugar para dormir, mas tem que ajudar a aprender o idioma, entender a cultura, se inserir. Então, por isso, as ações, as políticas de acolhida têm que ser contínuas e não um fato isolado, pontual. Nós sempre nos pautamos, quando falamos de migrações internacionais no Brasil, na migração do século XIX para o XX, que foi uma migração branca e europeia. As migrações do século XXI, à exceção dos trabalhadores do conhecimento, ela é uma migração absolutamente não branca. Ela é negra e ela também tem um contingente indígena e asiático. Diria que cada grupo tem uma identidade específica. Às vezes, dentro do grupo, tem vários subgrupos. Os bolivianos não são um público, podemos dizer, uniforme. Dentro da Bolívia tem os Aymara, os Quechua, várias identidades linguísticas culturais. Como os haitianos, nem todos falam francês, alguns falam crioulo. Os venezuelanos não são um grupo que tem uma tradição migratória como os haitianos. São pessoas que são altamente qualificadas, que tinham seu trabalho, mas que não conseguem viver com o salário. Bolívia e Paraguai, muitos deles acabam entrando nas oficinas de costura. Eu diria que diminuiu agora a entrada de sírios, também a acolhida. E claro, tem o elemento cultural religioso, são muçulmanos. Por exemplo, as mulheres sofrem discriminação pelo fato de usar o véu. Por isso, a gente tem que reparar o específico e tentar de adaptar as respostas. Então é preciso pensar que as melhores políticas serão aquelas políticas de longo prazo, levando em consideração o que está acontecendo, o que nós temos vivenciado nessas transformações rápidas. E qual é a primeira transformação rápida que nós estamos vivenciando? É o aumento do número de nacionalidades que nós não temos raízes históricas.
Nós fizemos aqui o levantamento a partir dos dados da Polícia Federal, né, com todas as nacionalidades que chegaram no Brasil desde 2000 até 2016, e nós vamos então nos deparar com bengaleses, né, com Mali, com outros países que nós não temos, cubanos, né, que nós não temos, República Dominicana, assim como nós não tivemos raízes históricas com o Haiti. Então, esse é um dos primeiros desafios, enxergar que nós não vamos ter os mesmos fluxos migratórios. A transformação é muito rápida, agora nós estamos recebendo os venezuelanos, além da diversificação cada vez maior de africanos, mas daqui a pouco outros países da América Central também podem adentrar, justamente porque o Brasil passa a ser um país possível dentro das migrações sul-sul. Um dos principais desafios e avanços que eu enxergo com a nova lei de imigração é possibilitar ao país tratar a migração como um vetor de desenvolvimento e crescimento estratégico. A diversidade cultural faz com que aquele ambiente possa se aperfeiçoar, se qualificar, né? Tanto em nível profissional como em nível cultural, social. Desde o imigrante altamente qualificado, que traz um conhecimento, transfere tecnologia, transfere esse conhecimento, como também a mão de obra de um imigrante não tão qualificado. Ele contribui ao nosso sistema previdenciário, ele movimenta toda a economia, porque ele adquire bens, obtém determinados serviços. Então, a economia como um todo, ela gira em razão dessa mão de obra. O migrante ele pode vir para trazer conhecimentos que não existem no Brasil, ou que são raros no Brasil. E em muitos casos, e historicamente a gente viu isso, o migrante ele foi ao longo do tempo trazendo capacidades que não existiam. Então o migrante, na minha opinião, ele pode ser visto como um poderoso oxigenador da economia brasileira. Ele vem para trazer ideias novas, experiências novas, novas formas de pensar, e a gente tem que ter essa capacidade de adaptação. O Brasil, como país, tem que ter essa capacidade de adaptação, e nesse processo os migrantes eles são uma contribuição valiosa e fundamental. Infelizmente, casos de xenofobia existem, né? Existem no mundo inteiro. Acredito que em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, quando o imigrante chega, ou solicitante de refúgio, ou refugiado, eles ficam expostos a situações de alta vulnerabilidade. E por isso tem pessoas que se aproveitam, que querem explorar a força de trabalho sem pagar como um nacional, ou reduz a trabalho degradante, trabalho escravo. Isso acontece inclusive no Brasil. O processo de contratação de um imigrante é o mesmo processo de contratação de um nacional. É importante a gente bater nessa tecla justamente para fazer com que a inserção deles no mercado de trabalho se dê de maneira formal e não informal. Nós criamos um mecanismo onde conversamos com as empresas antes de colocá-las em contato com os imigrantes. De 2012 até hoje, recebemos 4.100 empresas. De 4.100 empresas que prosseguiram o processo de contratação, foram metade. Ou seja, a outra metade tinha sinais de exploração. Não queria assinar carteira, não queria pagar um salário justo. Coisas que parecem absurdas, gente que diz eu pago R$400 por mês a um imigrante. Não sei como alguém consegue viver com R$400. O desafio que eu vejo maior é chegar no local, nas políticas locais, para a recepção e receptividade desses imigrantes. E digo isso porque nós só vamos diminuir a discriminação e o preconceito a partir de políticas sociais. Acredito que as soluções para melhorar a exploração do imigrante, mas também do nativo, do brasileiro, que infelizmente acontece também com brasileiros, é a denúncia, a prevenção, a conscientização, onde vários atores conscientizam e também ajuda a detectar os sinais de exploração, boicotar as marcas e, claro, multar as empresas. Acho que as multas são importantes, porque quando mexe no financeiro,
muda a conduta. Se de um lado esses imigrantes já são documentados, uma parte importante da discriminação, da exploração, ela diminui, por outro lado é importante que políticas sociais sejam levadas para que diminua e que a distância, né, de imigrantes e nacionais, e que nós possamos conviver tanto no mercado formal de trabalho como na escola, na saúde, em diferentes bairros da cidade, com uma população imigrante. É preciso também, e isso é uma coisa que o governo já tem feito, né, conscientizar a população sobre a importância do migrante para a sociedade, né, o quanto ele contribui para que o país seja um país mais rico do ponto de vista de renda, mas também mais rico do ponto de vista de culturas, de opiniões e de formas de expressão. Só quando tivermos essa possibilidade de contato e relações sociais ampliarem com esses imigrantes é que nós vamos começar a ter uma menor discriminação, preconceito e xenofobia.